Quantas vezes você já sentiu o gosto de algo que te transportou instantaneamente para uma memória específica? O bolo da vovó que te lembra da infância. O perfume que te faz pensar em alguém especial. O tempero que te traz lembranças de um lugar que visitou. E se eu te disser que existe um lugar onde isso não é coincidência, onde cada prato é cuidadosamente preparado, não apenas com ingredientes, mas com memórias reais, experiências vividas, momentos que pertenceram a outras pessoas e que agora podem ser suas? Esta é a história de André Silva, engenheiro de 34 anos que descobriu um restaurante secreto no centro de São Paulo, onde a comida não apenas alimenta o corpo, mas desperta memórias que não são suas, experiências que nunca viveu e sentimentos que pertenceram a pessoas que não estão mais aqui para reclamá-los. Se você é foodie, se adora descobrir lugares novos para comer, se já sentiu nostalgia inexplicável ao provar um prato, prepare-se, porque alguns sabores carregam muito mais do que temperos, carregam a alma de quem os preparou, de quem os saboreou, de quem morreu sonhando com eles. André Silva, 34 anos, engenheiro civil, casado há 5 anos com Lucia, 31, professora de artes. Um casal de classe média que adorava descobrir restaurantes novos, experimentar culinárias diferentes, explorar a gastronomia paulistana nos fins de semana. André era um cara prático, pragmático, que não acreditava em nada místico ou sobrenatural. Lucia era mais sensível, artística, aberta a experiências, que sempre dizia sentir energias em lugares diferentes. Eles se complementavam perfeitamente. Toda sexta-feira faziam questão de jantar fora. Era um ritual do casal, uma forma de manter o relacionamento interessante, de conhecer lugares novos, de ter experiências gastronômicas diferentes. André, encontrei um lugar incrível para hoje, disse Lúcia numa sexta-feira de outubro de 2025, mostrando o celular. Um restaurante secreto que só aceita casais, comida experimental, chefe renomado. André olhou o anúncio. Casa das Memórias. Experiência gastronômica única. Não havia endereço, apenas um telefone e a descrição. Desperte memórias que você não sabia que tinha. Lucia. Isso parece meio esquisito. Restaurante secreto? Comida experimental? E essa frase? Memórias que você não sabia que tinha. André, você não tem espírito aventureiro. É exatamente por isso que pode ser incrível. Algo diferente. Exclusivo. André era cético, mas Lucia estava empolgada. E ele adorava vê-la feliz. Ligaram para o número, conversaram com uma mulher de voz suave, que fez várias perguntas estranhas. Há quanto tempo estavam casados? Que tipo de memórias da infância eram mais marcantes? Qual era o prato que mais os emocionava? Vocês foram aprovados, disse a mulher. Hoje, 21 horas, Rua Augusta, 847, terceiro andar. Não há placa. Toquem o interfone 3 vezes. Às 21 horas, André e Lucia chegaram ao endereço. Era um prédio comercial antigo, fachada discreta, sem identificação. Tocaram o interfone 3 vezes. Como instruído. Casal Silva? Perguntou uma voz feminina. Sim, somos nós. A porta se abriu automaticamente. Subiram até o 3º andar, onde encontraram uma porta simples, de madeira, com apenas o número 3 dourado. A porta se abriu antes que batessem. Uma mulher elegante, de uns 50 anos,
vestido preto, sorriso acolhedor, os recebeu. André e Lucia. Que prazer. Sou Helena, a anfitriã. Bem-vindos à Casa das Memórias. O interior era surpreendente. Decoração intimista, apenas 6 mesas, iluminação baixa, música suave, ambiente que misturava elegância com nostalgia. Parecia mais a sala de jantar de uma casa rica do que um restaurante. Quantos casais jantam aqui? Perguntou Lucia. Apenas 3 por noite, máximo. Nossa experiência é personalizada. Cada casal recebe um menu único, baseado no que descobrimos sobre vocês durante nossa conversa telefônica. Sentaram-se numa mesa perto da janela. Não havia menu tradicional. Apenas uma carta escrita à mão, com pratos que tinham nomes poéticos. Nostalgia de domingo. Primeiro beijo, abraço de vovó, despedida no aeroporto. Helena. Como vocês decidem o que servir? Perguntou André. Nosso chefe, Sr. Augusto, tem um dom especial. Ele consegue capturar essências de momentos importantes e transformá-las em experiências gastronômicas. Cada prato que vocês provarem despertará uma memória específica. Memória nossa? Perguntou Lúcia. Helena sorriu misteriosamente. Às vezes suas, às vezes de pessoas que viveram experiências similares. O importante é a emoção que o prato desperta. O primeiro prato chegou. Domingo de chuva na infância. Visualmente, era simples. Um ensopado de carne com legumes. Pão quentinho, cheiro caseiro. André deu a primeira garfada e imediatamente foi transportado, não para sua própria infância, mas para uma cozinha que nunca viu, uma avó que nunca conheceu, preparando comida com amor, enquanto a chuva batia na janela. E ele, criança, esperava ansioso pelo almoço. André, você está bem? Perguntou Lúcia. Ele piscou os olhos, confuso. Foi estranho. Por alguns segundos, eu era uma criança, numa casa que não conheço, mas que parecia familiar. Lúcia experimentou e teve experiência similar. Estava numa cozinha diferente, com uma mulher carinhosa que não era sua mãe, mas que a amava como filha, preparando exatamente aquele prato, com os mesmos temperos, o mesmo carinho. Isso é impossível, murmurou Lúcia. O segundo prato foi servido. Primeiro encontro. Era um risoto delicado, com cogumelos, vinho branco, apresentação romântica. Desta vez, André vivenciou a memória de outro homem, num restaurante italiano, há décadas, conhecendo uma mulher linda, se apaixonando à primeira vista, sentindo borboletas no estômago, planejando o futuro juntos. André, essas não são nossas memórias, disse Lúcia, que havia vivenciado algo similar, mas da perspectiva de uma mulher diferente, numa época diferente. Eu sei, mas é como se eu tivesse vivido aquilo. Posso lembrar do cheiro do perfume dela, do som da risada, da sensação de estar apaixonado pela primeira vez. Helena se aproximou. Vocês estão gostando da experiência? Helena. Como isso é possível? Perguntou Lúcia. Estamos vivenciando memórias que não são nossas. Nosso chefe, Sr. Augusto, desenvolveu uma técnica especial. Ele consegue extrair a essência emocional de momentos marcantes e imprimi-la nos alimentos. Vocês não estão apenas comendo, estão experimentando vida. Mas de quem são essas memórias? Helena hesitou. De pessoas que viveram intensamente, que tiveram experiências ricas, emocionalmente significativas. O Sr. Augusto preserva essas experiências
para que não se percam. André estava intrigado, mas desconfortável. Helena, isso parece invasivo. Essas pessoas autorizaram o uso de suas memórias. André, as memórias que vocês estão experienciando pertencem a pessoas que já partiram, pessoas que morreram, mas que tiveram vidas ricas, experiências únicas. O Senhor Augusto garante que essas experiências não morram com elas. Lucia sentiu um arrepio. Você está dizendo que estamos comendo memórias de mortos? Estão experienciando o que há de mais belo na experiência humana: amor, alegria, nostalgia, paixão. Mesmo que a pessoa tenha partido, essas emoções continuam vivas através da nossa culinária. O terceiro prato chegou. Último abraço. André e Lúcia se entreolharam, hesitantes. Último abraço era um prato simples, mas elegante. Sopa cremosa, com ervas finas, apresentação que remetia ao conforto, ao carinho, à despedida. André experimentou e vivenciou algo devastador. Estava numa cama de hospital, velho, fraco, segurando a mão de uma filha, dizendo adeus, sentindo gratidão pela vida vivida, mas também tristeza por deixar pessoas amadas. Lucia teve experiência similar, mas da perspectiva da filha, segurando a mão do pai, sussurrando palavras de amor, prometendo cuidar da mãe, sentindo o coração se partir, mas também gratidão pelos anos juntos. Ambos começaram a chorar, sem entender por quê. Isso é muito intenso, disse Lucia, enxugando as lágrimas. Eu senti como se fosse meu próprio pai morrendo, mas não era. Era outra pessoa, outro momento, outra família. Helena observava, satisfeita. Vocês estão conectando com a essência da experiência humana, dor e alegria, amor e perda, tudo que torna a vida significativa. Helena, eu preciso saber como o chefe consegue essas memórias, perguntou André. Venham, vou apresentá-los ao Sr. Augusto. Seguiram Helena até a cozinha. Era menor do que esperavam. Equipamentos modernos, mas também objetos antigos, estranhos. Potes com substâncias não identificáveis, instrumentos que pareciam mais médicos do que culinários. Sr. Augusto era um homem de uns 70 anos, cabelos brancos, olhos penetrantes, vestindo avental de chefe, mas com expressão que misturava genialidade com algo sombrio. André e Lucia, que prazer conhecê-los. Espero que estejam apreciando minha culinária especial. Sr. Augusto, como o senhor consegue capturar memórias? Perguntou. Lucia. Ah, minha querida, é uma técnica que desenvolvi ao longo de décadas. Quando uma pessoa morre, especialmente em momentos emocionalmente intensos, ela deixa resíduos energéticos. Essas energias podem ser extraídas, purificadas e incorporadas aos alimentos. André sentiu náusea. O senhor está dizendo que extrai memórias de cadáveres? Não, nada tão grotesco. Trabalho com hospitais, casas de repouso, lugares onde pessoas morrem naturalmente. No momento da morte, há uma liberação energética que pode ser coletada, se você souber como. Senhor Augusto, isso é legal? Perguntou André. Legal? Senhor Augusto riu. Meu caro, o que fazemos aqui transcende legalidade. Estamos preservando a essência da experiência humana, memórias que, de outra forma, se perderiam para sempre. Mas essas pessoas
Autorizaram? André, pessoas mortas não podem autorizar nada, mas também não podem se opor. Estamos honrando suas vidas, perpetuando suas experiências mais belas. Lucia estava perturbada. Senhor Augusto, e se as famílias soubessem? E se descobrissem que as memórias de seus entes queridos estão sendo servidas como entretenimento? Entretenimento? Senhor Augusto ficou visivelmente irritado. Isto não é entretenimento, querida. É arte, é preservação, é imortalidade. Ele mostrou um livro com registros detalhados, nomes, datas de morte, tipos de memórias extraídas, classificadas por emoção, por intensidade. Vejam, Maria Santos, 67 anos, morreu de câncer, mas suas memórias de cozinhar para a família são extraordinárias. João Oliveira, 45 anos, infarto, mas suas memórias de primeiro amor são intensas. Carmen Rodrigues, 78 anos, derrame, mas suas memórias de maternidade são comoventes. André olhou os registros e reconheceu alguns nomes. Senhor Augusto, esta Maria Santos é a Maria Santos que apareceu no jornal mês passado? A senhora que morreu no Hospital das Clínicas. Exato, André, uma das nossas fornecedoras mais recentes. Suas memórias estão sendo processadas para o menu da próxima semana. Processadas? Como? Senhor Augusto mostrou uma máquina estranha, que parecia misturar equipamento médico com equipamento culinário. Este é meu extrator de essências. Conectamos aos restos durante o processo de preparação para o funeral. Extraímos as memórias mais marcantes, purificamos e incorporamos aos ingredientes. Lucia estava horrorizada. Vocês fazem isso sem conhecimento das famílias? Claro, querida. Famílias são sentimentais. Não compreenderiam a nobreza do nosso trabalho. André entendeu a dimensão do horror. Vocês são necrófagos, comedores de mortos. Não, André, somos preservadores de memórias, curadores da experiência humana, artistas da imortalidade gastronômica. Senhor Augusto, nós queremos ir embora, disse Lúcia. Claro, querida, mas antes, gostariam de experimentar nossa especialidade da casa? Ele trouxe um prato elaborado, apresentação impecável, aroma irresistível. Este prato contém as memórias mais intensas que já coletamos. Momento de morte, de pessoas que morreram em paz, cercadas de amor. É transcendental. Não, obrigado, disse André, pegando Lucia pela mão. Pena, porque pessoas que experimentam nosso menu completo frequentemente decidem se juntar ao nosso catálogo. André parou. O que isso significa? Significa, André, que vocês viram demais, sabem demais, e pessoas com esse conhecimento podem se tornar problemáticas. Helena apareceu atrás deles, bloqueando a saída. André, Lucia, vocês têm duas opções. Podem se juntar ao nosso cardápio e suas memórias viverão para sempre, ou podem sair daqui, mas nunca mais terão memórias próprias, porque durante o jantar também extraímos um pouco de vocês. André sentiu tontura. O que vocês fizeram conosco? Cada prato que provaram não apenas transmitiu memórias, também coletou algumas. Suas primeiras recordações,
Seus momentos mais felizes, suas experiências mais marcantes, agora fazem parte do nosso acervo. Lucia tocou a própria cabeça. Eu não consigo lembrar do meu primeiro beijo, do casamento, da formatura. Exato, querida. Essas memórias agora pertencem ao restaurante. Serão servidas para futuros clientes. André entendeu o horror completo. Vocês roubam memórias dos vivos e dos mortos. Preservamos, André. E agora, vocês têm escolha. Morrer e ter suas memórias restantes preservadas para sempre. Ou viver, mas sem as memórias que os definem. André olhou para Lucia. Viu que ela estava tentando lembrar coisas básicas e não conseguia. Ele mesmo sentia lacunas, buracos nas memórias, como se partes de sua vida tivessem sido apagadas. Não, disse André, vamos embora, agora. Empurrou Helena, pegou Lucia e correram para a escada. Ouviram o Sr. Augusto gritando atrás deles. Vocês não podem fugir das consequências. Sem memórias, vocês não são nada. Desceram correndo, saíram do prédio, entraram no carro e dirigiram para longe. Mas durante o caminho, perceberam a extensão do dano. André não conseguia lembrar como conheceu Lucia. Ela não lembrava do primeiro encontro. Ambos sabiam que eram casados, mas não conseguiam acessar as memórias emocionais que davam significado ao relacionamento. André, eu sei que te amo, mas não consigo lembrar por quê. Lucia, somos casados há 5 anos, mas é como se fosse informação, não sentimento. Chegaram em casa, olharam fotos, vídeos, tentando reconstruir as memórias perdidas. Mas era como olhar a vida de outras pessoas, familiar, mas sem conexão emocional. André e Lucia nunca se recuperaram completamente. Continuaram casados, mas o relacionamento era funcional, sem a profundidade emocional que tinham antes. Como se fossem atores, representando papéis, baseados em informações, não em sentimentos. Tentaram denunciar o restaurante, mas quando voltaram ao endereço, o prédio estava vazio. Quando procuraram o Sr. Augusto, Helena, Casa das Memórias, era como se nunca tivessem existido. Mas às vezes, quando passavam por restaurantes, sentiam aromas familiares, sabores que despertavam ecos, fragmentos de memórias que não conseguiam acessar completamente, e se perguntavam quantas outras pessoas haviam perdido suas memórias mais preciosas para alimentar a fome de experiências de clientes que pagavam para viver vidas que não eram suas. Esta foi a história de André Silva, o engenheiro que descobriu que algumas experiências gastronômicas custam mais do que dinheiro. Uma história sobre memórias, sobre o que nos torna humanos e sobre como nossa busca por experiências únicas pode nos custar nossa própria identidade. Se você adora descobrir restaurantes novos, se já experimentou culinárias exóticas, se já sentiu nostalgia inexplicável ao provar um prato, cuidado, porque alguns sabores carregam histórias que não deveriam ser contadas, memórias que não deveriam ser compartilhadas. E se você um dia encontrar um restaurante secreto que promete despertar memórias que você não sabia que tinha, talvez seja melhor ficar com as memórias que você tem, porque são elas que fazem você ser você. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal
e ative o sininho. E lembre-se, algumas experiências são únicas por um motivo, porque pertencem apenas a quem as viveu. Bom apetite, se conseguir manter suas próprias memórias.